O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Perdoa-me pelas vezes que eu não te glorifiquei, tanto que eu pedi e pouco agradeci. Perdoa-me, perdoa-me, recebe-me como filho, perdoa-me, mas mesmo assim me escolheu, mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará, não mudará, somente ele não passará. Oh, glória! O Senhor sabia, meus irmãos, que eu e você ia falhar, que eu e você ia pecar, meus irmãos. Mas mesmo assim, Ele escolheu a mim e a você, meus irmãos. Porque Deus está disposto a nos perdoar, meus irmãos. Então que nessa manhã, meus irmãos, eu e você peça perdão a Ele, meus irmãos. Que você se arrependa, meus irmãos, do que você está fazendo que não agrada a Ele. Porque Ele está disposto a perdoar a mim e a você, meus irmãos. Mas para isso você tem que abrir a boca e pedir perdão a Ele. Porque Ele perdoa, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E desde já eu quero desejar um bom dia para todos meus irmãos. E a paz do Senhor. Quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Uma palavra bastante conhecida, meus irmãos, mas uma palavra muito forte. Amém, meus irmãos? É o Salmo 23. Amém, meus irmãos? Salmo 23 e o primeiro e o 2, meus irmãos. Amém? Salmo 23, o primeiro e o 2. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mensamente a águas tranquilas. Só até aqui, meus irmãos. Deus nessa manhã, meus irmãos, Ele está falando para mim e para você que Ele é o meu e teu pastor. E nada vai faltar para mim e para você, meus irmãos. Porque Deus, Ele sabe o que você precisa. Deus, Ele sabe o que você necessita, meus irmãos. E o que você precisa, o que você necessita, meus irmãos. Nessa manhã, Deus Ele está entregando para mim e para você, meus irmãos. Porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita, meus irmãos. Então, nessa manhã, que você só descanse no Senhor, meus irmãos. Porque o que você precisa, o que você necessita, Ele está entregando, meus irmãos. Porque só Ele para suprir as minhas e as tuas necessidades. Então, que você só descanse no Senhor. Porque o que você está precisando, Ele vai entregar, meus irmãos, para mim e para você. Porque Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que nós necessitamos. E só Ele para suprir, meus irmãos. Só Deus para suprir a nossa necessidade. Então, que nessa manhã você só descanse no Senhor. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Tenham todos um ótimo dia e um ótimo domingo.